Olá, gente. Eu vou gravar aqui para vocês uma aula especial sobre a asma, abordando aqui mais especificamente os aspectos imunopatológicos dessa doença, ok? Bom, a estrutura da aula eu dividi então ela em alguns tópicos para facilitar a compreensão. Inicialmente a gente vai rever aí alguns conceitos sobre a apresentação clínica da asma, o que permite classificá-la em alguns fenótipos, tá? Essa classificação baseada em sintomas e resposta a tratamento, os fatores associados ao desenvolvimento da asma, depois falar um pouco sobre os endotipos ou subtipos de asma e a frequência desses endotipos. E depois, na segunda parte da aula, eu vou abordar com vocês os aspectos imunopatológicos de cada um desses endotipos, tá? Dos principais deles, principalmente a asma do tipo T2 alérgica, a tipo T2 não alérgica, a não T2 neutrofílica, a não T2 paucigranulocítica e finalizar a aula aí com algumas formas de imunoterapia, além da terapia convencional para essa doença. Aqui só para relembrar, isso vocês vão ver com mais detalhes nas aulas de pneumologia. Então, a asma ela é classificada em alguns fenótipos, isso depende essa classificação depende aí da frequência, da gravidade dos sintomas. Então, a asma pode ser classificada em asma intermitente, leve, moderada ou grave. Então, dependendo aí da frequência e da gravidade dos sintomas apresentados pelos pacientes. E também eu posso ter uma outra classificação dos pacientes aí de acordo com a forma como eles respondem ao tratamento. Então, eu tenho a asma controlada, a asma parcialmente controlada e aquela não controlada ou de difícil controle. Lembrando que esses subtipos de frequência e gravidade podem também estar associados à resposta ao tratamento. A asma, como outras doenças de fundo imunológico, ela vai depender aí da interação de diversos fatores para que eu tenha a manifestação clínica, tá? Então, eu tenho algumas formas da asma, onde os genes, a composição genética, então, do indivíduo é bastante importante, particularmente aqui para a asma alérgica, atópica, do tipo T2. Eu também tenho que ter aí um componente ambiental. De novo, aqui vai ser importante, dependendo do fenótipo da asma, a exposição a agentes infecciosos, a alérgenos ou poluentes, por exemplo. Eu posso ter interferência da própria microbiota do indivíduo no desenvolvimento da asma e isso tudo afetando aí então o sistema imunológico, tá? Então a combinação desses 4 grandes grupos de fatores vai levar ao desenvolvimento do que a gente chama de asma. Embora a asma se manifeste então clinicamente de modo homogêneo nos pacientes, particularmente aí com a obstrução reversível ou parcialmente reversível das vias aéreas, o que vai ser importante para diferenciar, por exemplo, dos casos de DPOC, quando a gente analisa imunopatologicamente os diferentes subtipos ou endotipos de asma, a gente vai ver que existem grandes diferenças nessa imunopatologia, tá? Isso é importante porque atualmente existem algumas imunoterapias que a gente vai ver no final da asma que estão começando a ser utilizadas para o tratamento da asma. Então, entender a imunopatologia desses endotipos é importante para a escolha correta dessa imunoterapia, tá? Então, a asma, de modo geral, pode ser classificada em 2 grandes grupos: a asma do tipo T2, a gente vai entender por que essa denominação T2 é importante, e a asma não T2, ok? Além disso, a asma do tipo T2 ela pode ainda ser subdividida em asma alérgica, ok? E asma eosinofílica de início tardio não alérgica, tá? Normalmente a asma alérgica ou atópica, ela tem início aqui na infância e pode ou não ser resolvida aí na adolescência, mas pode perdurar pela vida toda, ok? A asma eosinofílica não alérgica ou não atópica, ela tem início um pouco mais tardiamente, certo? Uma outra diferença é que a asma
alérgica, ela geralmente está associada a indivíduos que têm outras manifestações alérgicas, por exemplo, rinite alérgica. O outro grande grupo é a asma não T2. Nesse caso, o início da doença geralmente se dá na fase adulta, tá? E aí a gente também tem subclassificações ou subtipos ou endotipos da não T2. As mais importantes são a asma neutrofílica e a asma paucigranulocítica, ok? A gente vai ver cada um desses endotipos e as diferentes mecanismos imunopatológicos envolvidos neles nos próximos slides. Aqui só para ter uma ideia geral da frequência, então da distribuição dos casos de asma aí distribuídos por endotipos. A gente tem aqui um gráfico de um trabalho publicado aí nos Estados Unidos. Eu não consegui encontrar nenhum associado aqui no Brasil, mas acredito que seja muito parecido, tá? Então, a maior parte dos casos de asma são do tipo eosinofílico, então do tipo T2, seguido aí pela asma paucigranulocítica, a asma neutrofílica e uma asma mista, onde eu tenho eosinófilos e neutrófilos envolvidos. O outro, em relação à gravidade, em geral, a asma eosinofílica do tipo T2, então, ela é mais grave, apesar de ela ser mais facilmente controlada, mas ela é mais grave, seguido aí pela neutrofílica, a paucigranulocítica e a mista, como a menos grave de todas. Vamos começar a ver agora cada um desses endotipos e os mecanismos imunopatológicos envolvidos em cada um deles, do desenvolvimento até o estabelecimento dessa inflamação crônica, tá? Então, o primeiro, mais conhecido, mais bem estudado, é a asma do tipo T2, que é também chamada de asma alérgica ou asma atópica. Ela tem esse nome porque ela vai ter uma participação importante das células T helper 2, então de uma resposta adaptativa do tipo T2. E ela vai ser mediada, ela é um tipo de hipersensibilidade que se inicia pela mediação de IgE, então uma hipersensibilidade do tipo 1 mediada por IgE, e que depois evolui para uma hipersensibilidade mediada por linfócitos T, helper 2 no caso, e, portanto, evolui para uma hipersensibilidade do tipo 4, ok? Como é que se inicia esse processo da asma T2 alérgica? Como qualquer resposta alérgica, ela vai se iniciar na, então, exposição a um agente ambiental, que é o alérgeno, tá certo? Bom, só revendo aqui, o trato respiratório ele vai ser composto aí por uma camada de células epiteliais única. Essa camada de células epiteliais, ela é ciliada, então com aqueles movimentos ciliares coordenados para a remoção, então, de partículas que entram no trato respiratório. Eu tenho junto a esse epitélio também as células caliciformes, então, que vão produzir constitutivamente e constantemente o muco, que vai recobrir todo esse epitélio e que vai auxiliar, então, a remoção de partículas que entram no trato respiratório, também em conjunto com o movimento ciliar, tá certo? Mais profundamente, a gente vai ter aí os vasos sanguíneos, que vão estar associados a esse epitélio, aos alvéolos, aí particularmente, para as trocas gasosas, e a gente tem ali nos brônquios, bronquíolos, uma camada de células lisas musculares que vão ser responsáveis, então, pela contração ou dilatação desses tecidos, ok? Além disso, a gente tem células imunológicas residentes nesse tecido, então a gente tem células dendríticas imaturas, como em todo o tecido, alguns macrófagos, mastócitos, como em todo epitélio, e células linfóides de origem inata, aquelas ILCs, tá certo? Como é que começa a resposta da asma do tipo T2 ou alérgica? Então, isso vai acontecer em indivíduos atópicos, então que têm predisposição genética a desenvolver, então, respostas alérgicas, tá? Então, um indivíduo exposto a um alérgeno, então pode ser poeira, ácaro, alguma outra coisa. Então, esse alérgeno, inicialmente, vai ter uma natureza proteica. Esse alérgeno, então, consegue penetrar aí pelo tecido epitelial e vai entrar em contato com as células dendríticas
presentes aqui nesse epitélio, tá certo? Além disso, esse alérgeno pode agir diretamente sobre aqui as células epiteliais, então muitos alérgenos têm atividade enzimática ou podem ter atividade irritativa, levando à estimulação dessas células epiteliais a produzirem algumas citocinas e fatores, como o TSLP, a IL-33 e IL-25, tá? Essas citocinas vão ativar, então, as células linfóides inatas, ativar também as células dendríticas, que vão, então, capturar esses antígenos, ok? A ILC2, estimulada por essas citocinas, produz uma quantidade grande de IL-4, que também age sobre essas células dendríticas, levando, então, a diferenciação dessas células dendríticas em células dendríticas maduras, que já capturaram e iniciam o processamento desses antígenos, ok? Essas células dendríticas vão migrar, então, via vaso linfático, para o órgão linfóide secundário mais próximo e vão apresentar esses antígenos capturados, derivados do alérgeno, para o linfócito T naive, certo? O alérgeno, ao mesmo tempo, ele vai penetrar pelo tecido e, na sua forma solúvel, vai também ser conduzido pela linfa até o órgão linfóide secundário, onde ele vai entrar em contato com linfócitos B naive e vai ativar, então, esses linfócitos B naive. Lembrando que, quando ocorre isso, eu vou ter a ativação do linfócito T. Nesse caso, como eu tive uma presença grande de L4 aqui no início, esse linfócito T vai se diferenciar em um T helper 2, que pode se associar aqui e se diferenciar a um T helper folicular do tipo 2, que vai cooperar com esse linfócito B estimulado pelo antígeno, tá? O que vai acontecer durante essa cooperação? Só revendo o que a gente já viu. Então, o antígeno proteico derivado do alérgeno estimula o linfócito B naive através do seu receptor. Eu tenho aí a captura, a internalização desse antígeno com o processamento dos peptídeos, o carregamento desses peptídeos em moléculas de MHC de classe 2, que são carregados, então, e expressos na superfície desse linfócito B. Quando eu tenho lá o linfócito T helper folicular do tipo 2, eu vou ter o reconhecimento desse antígeno via TCR, ok? Gerando o primeiro sinal de ativação desse linfócito T, a coestimulação via B7-CD28 gerando o segundo sinal e a expressão daquelas moléculas de CD40 ligante que se associam ao CD40, tá? Lembrando que essa associação do CD40 ligante e CD40 envia o sinal aqui para o linfócito B, que está cooperando com o T, para que eu inicie agora o processo de mudança de classe desse anticorpo produzido pelo linfócito B. Nesse caso, como eu tenho um T helper folicular do tipo 2, eu vou ter a secreção aqui no ambiente de muita IL-4 associada a IL-13, produzida por esses linfócitos, que junto com o CD40 ligante vão fazer com que esse linfócito B, então, se diferencie no plasmócito produtor de IgE, tá? Então, esse sinal via IL-4 vai fazer com que a troca de classe se dê para IgE, certo? Então, esse plasmócito começa a produzir grandes quantidades de IgE. Essa IgE produzida aqui pelo plasmócito vai entrar na corrente circulatória, vai entrar ali no tecido epitelial e encontrar nesse tecido mastócitos que vão apresentar na sua superfície receptores específicos para IgE, certo? Essa IgE, então, vai se fixar nesses receptores de FC e vai fazer o processo que a gente chama de sensibilização do mastócito. Então, esse mastócito, a partir daqui, ele fica sensibilizado ou armado. Quando eu tenho uma segunda exposição ao mesmo alérgeno, eu tenho já essa IgE no mastócito. A penetração desse alérgeno agora vai fazer com que eu tenha a ligação desse alérgeno a essas moléculas de IgE presas aqui na superfície do mastócito, de forma cruzada, ou seja, duas moléculas de anticorpo reconhecendo o mesmo antígeno, e imediatamente eu tenho a ativação desse mastócito. Okay? Esse mastócito ativado imediatamente libera os seus grânulos que estão aqui estocados, que vão ter então uma grande quantidade de mediadores inflamatórios, então particularmente histamina, prostaglandina e leucotrienos, e essas moléculas liberadas aqui no ambiente vão fazer com que eu tenha aqui
a resposta imediata a esses mediadores, tá? Então, vão ser caracterizadas por broncoconstrição, aumento de permeabilidade vascular e aumento de moléculas de adesão aqui nas células endoteliais, tá? Então, aqui eu já tenho contração imediata da musculatura lisa, promovendo, então, a broncoconstrição, a diminuição aí da luz do vaso, ok? Além disso, esses mediadores podem atuar aqui sobre as células caliciformes, aumentando a secreção já de muco. Além disso, numa fase um pouco mais tardia dessa resposta, então imediatamente eu tenho a liberação dos grânulos pré-formados. E alguns minutos depois, esse mastócito começa a produzir e a secretar algumas citocinas e quimiocinas aqui nesse ambiente. Essas quimiocinas e citocinas vão atuar agora sistemicamente, atraindo aqui para o local os linfócitos T helper 2, que foram ativados lá por aquela célula dendrítica. Esse T helper 2 vai ser ativado aqui no local e ele próprio agora começa a produzir citocinas e secretar citocinas aqui no ambiente, particularmente mais IL-4, IL-13 e IL-5, certo? A IL-13 vai ter um papel importante sobre as células caliciformes, enquanto que a IL-5, junto com a IL-5 produzida pelo mastócito associado a essa quimiocina CCL11, vão atrair aqui para o local uma grande quantidade de eosinófilos produzidos ali pela medula óssea, tá? Esses eosinófilos, quando chegam aqui nesse tecido, eles vão amplificar a resposta inflamatória. De que forma? Secretando, então, seus mediadores pré-formados nos grânulos e começando a produzir diversos fatores de crescimento, tá? Então, os mediadores que estão presentes nos grânulos, então, proteinases, como as metaloproteinases, proteínas catiônicas e esses fatores de crescimento, vão começar, então, a remodelar esse tecido inflamado, tá? Então, lembrando que isso vai acontecer quando eu tenho um processo inflamatório crônico estabelecido, tá? Então, eu tenho uma hiperplasia das células musculares lisas, o que vai fazer com que eu tenha, então, um crescimento dessa camada muscular aqui no tecido e eu tenho aí, então, esse aumento de produção de citocinas, particularmente a IL-13, aumentando também o número de células caliciformes, o que vai aumentar a produção do muco, tá? Então, a combinação da hiperplasia das células musculares lisas com o aumento da produção do muco vai fazer com que eu tenha um tecido que no final vai ser hiperresponsivo. Tá? Lembrando que uma vez que eu inicio esse processo, ele começa a ser amplificado e aí eu tenho cada vez mais eosinófilos que vão amplificando cada vez mais esse remodelamento e a produção do muco. A partir desse momento, o tecido se torna então hiperreativo e aí eu não necessito mais da presença do alérgeno para fazer o início da minha resposta. Tudo bem? Então esse foi o tipo T2 alérgico. A resposta do tipo T2, então aquele endotipo T2 não alérgico. Aqui nesse caso eu não tenho participação da resposta adaptativa, eu não tenho aí a presença do alérgeno e nem de anticorpos do tipo IgE. Como é que se dá esse tipo de asma? Então nesse caso eu tenho como principal fator iniciante aí da resposta, iniciador da resposta, desculpa, então a exposição a alguns tipos de poluente, pode incluir aí o tabaco, alguns irritantes, podem ser irritantes químicos, ou mesmo alguns tipos de infecção respiratória, particularmente aí por alguns vírus respiratórios ou alguns tipos de bactéria, tá certo? Então, esses fatores externos, ambientais, então eles vão ter contato aqui com as células epiteliais do pulmão e, de novo, eu vou ter aí a estimulação dessas células epiteliais a produzir aqueles fatores iniciais, aqueles DAMPs, então algumas citocinas e fatores de crescimento, que vão atuar agora sobre as ILC2, levando à proliferação dessas células linfóides inatas, tá? Essas ILC2 estimuladas, como a gente já viu, elas produzem uma grande quantidade de IL-4.
tá certo? E a IL-4, nesse caso, vai atuar sobre macrófagos, fazendo com que o macrófago residente se diferencie naquele subtipo M2, tá certo? A gente já viu nas aulas de imunologia que esse macrófago M2, ele é muito bom para produzir TGF-beta e fatores de crescimento, tá? Além disso, ele produz um pouco aí de leucotrienos, de prostaglandina e de metaloproteinases que iniciam o processo de remodelamento do tecido. Então, de novo, eu tenho as citocinas e fatores de crescimento produzidos pelo M2, associados aqui às citocinas agora produzidas pela ILC2, o remodelamento aí do tecido, tá? A IL-13, junto com esses fatores produzidos por macrófago M2, atuam sobre as células musculares lisas, a IL-13 sobre as células caliciformes, tá? E a IL-5, também produzidas por essas ILC2, vai ter atuação sistêmica, aumentando aí a produção de eosinófilos, tá certo? O que vai acontecer nesse caso? Essa IL-5, junto com essas prostaglandinas, vão atrair aqui para o local, aumentar a produção de eosinófilos na medula óssea, atrair aqui para o local eosinófilos, que vão ser ativados e vão começar a secretar aqueles mediadores inflamatórios, fatores de crescimento e proteinases, tá? Amplificando agora de novo essa resposta, tudo bem? O conjunto desses mediadores, desses fatores de crescimento, vai levar agora a, de novo, hiperplasia de células musculares lisas, então o aumento da quantidade de células, e também a metaplasia das células caliciformes, aumentando a produção do muco. O fenótipo dessa reação vai ser muito parecido com aquilo que a gente viu na asma T2 alérgica, tá? Aumento de células musculares lisas, aumento da produção de muco e hiperreatividade aqui do tecido, tá? Só que agora eu não tenho a presença de IgE, mas eu tenho aí os eosinófilos amplificando essa minha reação. Aquele outro endotipo, a asma não T2, neutrofílica, tá? Então, de novo, nesse caso eu não tenho participação de células T helper 2, por isso que é não T2. Tá certo? O principal agente iniciador, assim como a T2 não alérgica, vão ser então poluentes, tabaco, algumas substâncias irritantes e, de novo, alguns agentes infecciosos, tá? Vírus e alguns tipos de bactérias causadoras de infecções pulmonares, tá? Esses irritantes vão, de novo, atuar sobre as células epiteliais, levando aqui a produção daqueles mediadores inflamatórios iniciais, então CSLP e L33, mas nesse caso, dependendo aí da composição genética do paciente, eu já vou ter a produção de alguns outros tipos de citocinas, tá? Então, TGF-beta e L23 e interferon do tipo 1, tá? Ao mesmo tempo, eu posso ter a entrada aí de alguns antígenos derivados desses patógenos que vão estimular, junto com as citocinas produzidas pelas ILCs, tá? Nesse caso, eu tenho a estimulação de ILC3. Essas ILC3 vão produzir IL6, TGF-beta e IL-17, que vão atuar sobre essas células dendríticas. Essas células dendríticas estimuladas vão maturar e vão migrar para os órgãos linfóides secundários, levando então esses antígenos capturados, tá certo? Vai haver aqui a apresentação do antígeno para o linfócito T naive, só que nesse caso, como eu tive a estimulação aqui na presença de citocinas do tipo T helper 17 e do tipo T helper 1, eu vou fazer com que esses linfócitos T se diferenciem, tá certo? Em T helper 1 e T helper 17. Essas ILCs vão produzir mediadores inflamatórios que vão ativar o endotélio e vão atrair aqui para esse local esses linfócitos recém-diferenciados, então do tipo T helper 1 ou T helper 17. E agora esses linfócitos passam a produzir as suas citocinas características que vão amplificar aqui a resposta. O T helper 1, produzindo interferon gama, faz com que os macrófagos teciduais se diferenciem em macrófagos do tipo M1, que vão ser muito importantes na produção de muitos fatores inflamatórios. Então, é aquele tipo de macrófago mais inflamatório, tá? Produzindo uma grande quantidade de metaloproteinases
e de citocinas inflamatórias, particularmente a CXCL8 ou IL-8, que vai junto com IL-6 e IL-17, e aqui também, ó, CXCL8 produzida pela IL-6, ativar endotélio e aumentar a produção de neutrófilos e a atração de neutrófilos agora para esse tecido, tá? Então aqui, nesse caso, eu tenho a atração de neutrófilos aqui para o tecido, ao invés de eosinófilos, como a gente viu nas duas formas anteriores. Esses neutrófilos vão agora ser ativados pela IL-17, produzidas aqui pela T-helper 17, também pelo interferon gama, e aí esses neutrófilos vão secretar aqui as suas proteinases e os seus mediadores inflamatórios. E novamente agora eu vou ter o remodelamento aqui do tecido, com hiperplasia de células musculares lisas e metaplasia de células caliciformes e aumentando a produção de muco. O fenótipo disso, de novo, é a hiperresponsividade do tecido, tá? Então, aumento de células musculares lisas, aumento da produção de muco, tá? No caso anterior, eu tenho, então, um infiltrado inflamatório basicamente composto por neutrófilos, ao invés de eosinófilos, como a gente tinha visto nas formas dos endotipos anteriores. Para finalizar esses endotipos mais importantes, aqui nesse último esquema, a gente vai ver, então, o que ocorre na asma do tipo não T2, só que na asma que a gente chama de paucigranulocítica. Ela tem esse nome porque, nesse tipo de asma, eu não tenho um infiltrado inflamatório importante, nem composto nem por neutrófilos e nem por eosinófilos. Então, poucos granulócitos. Ok? Então, esse é o tipo de asma menos compreendido, o mecanismo imunopatológico e mesmo fisiopatológico, mas algumas coisas já estão sendo descobertas sobre esse tipo de asma, tá? Então, de novo, o fator iniciador vai ser a exposição ambiental a poluentes, irritantes ou alguns tipos de patógeno, tá? Dependendo, então, da composição genética, agora eu vou ter essas células epiteliais produzindo principalmente fatores de crescimento, não tanto aqueles mediadores inflamatórios, tá? Então, esses fatores de crescimento, então TGF-beta, TGF-alfa e esse EGVF, vão começar a atuar sobre as células musculares lisas, aqui presentes no tecido pulmonar, tá certo? Essas células musculares lisas, sob o efeito desses fatores de crescimento, vão passar por hiperplasia, certo? Então, diferenciação em miofibroblastos. E, além disso, eu vou ter um aumento de receptores muscarínicos aqui nessas células musculares. Isso vai fazer com que elas se tornem muito mais reativas a neurotransmissores, então, de neurônios, então, presentes aqui no tecido respiratório. A acetilcolina produzida por esses neurônios vai fazer com que essas células musculares sejam muito mais reativas do que uma célula normal, tá? E com isso eu tenho agora a hiperresponsividade, como a gente viu nos endotipos anteriores, só que sem a participação de um processo inflamatório, como a gente viu nos outros endotipos, tá? Aqui é por um remodelamento direto das células musculares e o aumento, então, desses receptores e fazendo com que essas células se tornem mais reativas à secreção aqui de neurotransmissores, tudo bem? Incluindo aí a acetilcolina, aumentando a produção de muco também, como a gente vê nos endotipos anteriores. Então, aqui só para resumir essas diferenças na asma, aqui a gente tem um tecido pulmonar normal, então aqui aquela camada epitelial única com as células epiteliais ciliadas, as células caliciformes produzindo o muco que fica aqui recobrindo toda a luz do tecido. A gente tem ali na camada mais interna aquele infiltrado, aquelas células residentes, então macrófagos, células dendríticas imaturas, e mastócitos e células linfóides inatas, e envolvendo tudo isso aquela camada muscular
de células musculares lisas, tá certo? Quando eu tenho a asma, eu tenho remodelamento independente aí do endotipo, e com isso, o que eu vou ter? Eu vou ter uma camada de células musculares muito mais desenvolvido, então eu tenho a hiperplasia de células musculares, eu tenho aqui alteração também no epitélio com a metaplasia das células caliciformes, que vai fazer com que eu tenha um aumento na produção de muco, tá? Só isso vai fazer com que esse tecido ele se torne mais contrátil e com isso eu já tenho aí uma diminuição na luz do brônquio, tá certo? Além disso, eu vou ter aquele infiltrado inflamatório aqui nas camadas mais internas, que vão cada vez mais amplificar essa resposta e esse remodelamento, tá? O que vai variar em cada endotipo é o que acontece aqui nesse infiltrado inflamatório. Então, o que iniciou o processo e a composição desse infiltrado inflamatório. Então, aqui dividindo a asma do tipo T2 eosinofílica, também é conhecida como asma alérgica. Lembrando, ela depende inicialmente da exposição a alérgenos e da produção de IgE, tá? E a diferenciação aqui de células T helper 2 e também um pouco de T helper 9, tá? Tudo isso contribuindo aí para um aumento na produção de eosinófilos e no infiltrado de eosinófilos aqui nesse tecido, tá certo? A asma T2 não alérgica, então aquela eosinofílica também, mas não alérgica, o início dela é a exposição a poluentes ou alguns tipos de patógenos e com mecanismos imunológicos eu vou ter aí as ILC2 e os macrófagos do tipo M2. A asma não T2 neutrofílica, ela vai ser iniciada por poluentes e por patógenos. Aqui eu vou ter basicamente um infiltrado inflamatório de neutrófilos, não tem IgE e muito pouco eosinófilo, tá? E os principais componentes imunológicos vão ser então a amplificação por células T helper 17 e T helper 21, com um pouco de participação de T helper 22. A asma granulocítica mista é uma forma pequena e de uma pequena parcela de pacientes com asma, onde eu tenho aí uma mistura dos dois componentes, tá? Eu vou ter infiltrado tanto de eosinófilos quanto de neutrófilos. Mas, de novo, eu não tenho alergia, não tenho IgE e não tenho aquele início lá dos mastócitos. A asma não T2 paucigranulocítica, que eu falei para vocês que é a menos compreendida, ela inicia aí aparentemente pela exposição a poluentes e patógenos, mas eu tenho aqui basicamente agora um remodelamento independente de um processo inflamatório, tá certo? Onde eu tenho aí a participação importante de miofibroblastos e do sistema neuroendócrino para esse remodelamento e o disparo aí das crises de asma. Aqui só para vocês verem realmente histologicamente essas alterações, o que foi representado ali no esquema anterior. Então aqui a gente tem um brônquio normal com as camadas então de células epiteliais, caliciformes, as camadas então relativamente finas de células musculares lisas, tá? E aí poucas células residentes e camada de muco relativamente fina, só recobrindo realmente o epitélio, tá? No brônquio do indivíduo asmático, independentemente do endotipo, o que a gente vai observar é, então, um aumento expressivo das células caliciformes, com produção importante de muco, formando às vezes até um plug aí de muco que vai obstruir e aumentar a obstrução aí dos brônquios, um aumento também expressivo aí das células musculares lisas, então aqui coradas em rosa, e um infiltrado inflamatório que, dependendo do endotipo, pode variar para mais neutrofílico, mais eosinofílico ou não haver infiltrado inflamatório no caso da paucigranulocítica, ok? Bom, o tratamento da asma de forma convencional, independente do endotipo, é basicamente a administração, então, de anti-inflamatórios, basicamente de glicocorticoides, na maioria das vezes de uso tópico, então aquelas bombinhas com glicocorticoides, a quantidade
e a duração desse tratamento vai variar dependendo ali do número de crises de asma que esse paciente vai ter. Vocês vão ver esse tratamento convencional nas aulas, então, de pneumologia, tá? Não vou entrar em detalhes. O que eu queria mostrar para vocês é que atualmente existem alguns imunoterápicos, principalmente para casos que não respondem bem ao tratamento, e nesse caso é importante a gente entender o endotipo, porque cada um desses imunoterápicos vai atuar sobre um daqueles mecanismos distintos, tá? Então a gente tem aí anticorpos, o omalizumab, que liga-se então com o bloqueio, o domínio C3, CY3 daquele receptor FC de mastócitos para IgE, então ele bloqueia a ligação da IgE com o mastócito, tá? Então ele é indicado só para tratamento de asma alérgica, do tipo T2 alérgica, moderada a grave. A gente tem o mepolizumab, que liga e neutraliza a interleucina 5, então ele é indicado para asma eosinofílica, tanto alérgica quanto não alérgica, então aquela T2 eosinofílica, que pode ser alérgica, com participação de IgE e mastócito, ou a não alérgica, aquela mediada basicamente por resposta inata, tá? A gente tem o reslizumab, que também bloqueia a IL-5, a interleucina 5, com a mesma indicação, então asma eosinofílica. A gente tem o benralizumab, que se liga ao receptor de IL-5, então aí eu tenho a inibição da ação da IL-5, então eu tenho aí a depressão, uma diminuição no número de eosinófilos e basófilos, e por ADCC. Então, o eosinófilo tem esse receptor de IL-5 na sua superfície, esse anticorpo se liga, e aí, por meio de ADCC, as células natural killer eliminam esses eosinófilos, tá? De novo, o tratamento é para asma eosinofílica. Então, T2, eosinofílica, alérgica e não alérgica. E o dupilumab, que é um anticorpo que bloqueia, então, a IL-4, tá certo? Então, bloqueia a sinalização tanto da IL-4 quanto da IL-13. Também usado aqui para o tratamento agora da asma alérgica, tá? Então, lembrando que o T-helper 2, ele vai ser importante para a asma eosinofílica, mas aquela eosinofílica alérgica, tá? Além desses que já são aprovados para uso em pacientes com asma, particularmente aqueles que não respondem ao tratamento convencional, a gente tem aí alguns testes clínicos, tá? O tezepelumab, que se liga ao TSLP, que é um dos fatores iniciais que está presente em praticamente todos os subtipos de asma, tá? Então aqui, tratamento de asma moderada a grave, independente então de eosinófilos, então é o início da reação. O lebrikizumab, que é uma anti-L13, aqui de novo para o tratamento da asma eosinofílica, e o etoquimab, que é uma anti-L33, aquele fator inicial também de resposta dos endotipos, tá certo? Então, esses aqui são medicamentos que ainda estão em fase de clínica de pesquisa. Bom, com isso eu termino essa aula, espero que vocês tenham entendido, como vocês devem ter observado, então a asma, apesar de se manifestar clinicamente muito parecida em todos os pacientes, então com aquele processo de crises, onde eu tenho falta de ar, que vai ser revertida aí pelo uso dos broncodilatadores, o mecanismo imunopatológico varia bastante de forma para forma. E isso influencia muito, particularmente na forma de tratamento desses pacientes com o uso de imunobiológicos. Então, a compreensão desses mecanismos imunopatológicos é importante para entender e escolher corretamente o uso desses imunoterápicos, desses imunobiológicos. Até mais.